Bem-vindos ao canal Noites de Terror, onde seus pesadelos se tornam realidade. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação e preparem-se para o conto desta noite. A Cabana da Floresta. O grupo de 5 amigos estava animado para passar o fim de semana em uma cabana alugada na floresta. Haviam pesquisado muito sobre o lugar e descobriram que a cabana ficava em uma área isolada, cercada por uma floresta densa e misteriosa. Todos estavam empolgados para se desconectar do mundo e se divertir juntos. Quando chegaram, ficaram impressionados com a beleza do lugar e começaram a explorar a floresta ao redor da cabana. No entanto, algo estranho aconteceu quando encontraram uma velha árvore caída com uma estranha marca na casca. Eles ficaram intrigados, mas não deram muita atenção e continuaram a explorar, sem saber que essa marca era um sinal de algo demoníaco que estava presente naquela floresta. Na primeira noite, o grupo decidiu jogar cartas e aproveitar a tranquilidade do lugar. Canastra e cerveja a noite toda, nem perceberam as horas passando. E era esse o intuito da viagem, se desligar da vida corrida da cidade. Quando se deram conta já passava das 2 da madrugada. Ainda sem sono, um deles levantou para preparar mais uma rodada de petiscos. Foi quando a porta da cabana começou a bater sem motivo aparente, todos ficaram apreensivos. De repente, a energia acabou e ficaram no escuro total. Rapidamente sacaram seus celulares e acenderam a lanterna. Envoltos na escuridão, eles tentaram ligar para a empresa de energia elétrica, mas não havia sinal de telefone. Eles estavam completamente isolados. Foi então que começaram a ouvir estranhos sussurros que pareciam vir das paredes. Os amigos tentaram manter a calma, mas a sensação de estar sendo observados só aumentava. O mais corajoso abriu a porta e iluminou com sua lanterna a varanda que cercava a entrada, mas não conseguiram ver nada. Eles começaram a rir, chegaram à conclusão de que estavam bêbados e que provavelmente um galho havia caído na fiação elétrica, que logo tudo se resolveria. Decidiram aproveitar a escuridão e foram dormir. O sol nasceu e os rapazes já estavam de pé. Após tomarem o café da manhã, decidiram dar uma volta ao redor da cabana, para ver se achavam a causa da falta de energia, mas tudo parecia normal. Resolveram então voltar para curtir o fim de semana. Não seria uma queda de energia que iria atrapalhar o descanso deles. Na segunda noite, aproveitando o clima sinistro provocado pela iluminação das velas, o grupo decidiu se divertir com histórias de terror. Eles estavam rindo e brincando, quando de repente, ouviram um barulho estranho vindo do lado de fora da cabana. Quando um deles foi verificar, ele viu uma sombra escura se movendo pela floresta. Instintivamente tentaram acender as luzes, mas a eletricidade continuava cortada. Eles sentiam como se algo estivesse os observando de fora, mas não conseguiam identificar o que era. Os amigos ficaram nervosos e começaram a desconfiar um do outro, já que a tensão estava alta e qualquer movimento era motivo de susto. Pensaram que um deles estava pregando uma peça nos demais, mas se todos estavam ali, quem poderia estar lá fora? Durante o dia, novamente decidiram olhar os arredores da cabana. Notaram então que a parede lateral ao lado da janela estava toda arranhada, aparentemente por algum animal da floresta. Todos estavam com medo, mas nenhum quis admitir e pedir para irem embora, certamente, com medo de ser taxado de covarde pelos demais. Então todos decidiram passar a terceira e última noite lá, já que retornariam no outro dia de manhã para casa. Na terceira noite, a tensão estava no limite. Os amigos mal conseguiam dormir, e quando o sol se pôs, eles se prepararam para o pior. De repente, a porta da cabana se abriu sozinha e eles viram uma figura demoníaca em pé na soleira. O coração deles disparou e o pânico tomou conta. Tentaram correr para os quartos, mas a criatura os alcançou e os arrastou para fora da cabana. Estavam cercados por árvores escuras e nevoadas, enquanto a criatura ria de suas tentativas de pedir socorro. Os amigos estavam desesperados e perceberam que haviam subestimado o que estava escondido naquela floresta.
No final, apenas um deles conseguiu escapar com vida. Ele estava traumatizado e nunca mais conseguiu esquecer os gritos que ouviu durante aquela noite. Contou às autoridades o que havia acontecido, mas ninguém acreditou nele. Disseram que possivelmente teria sido um urso ou um animal de grande porte. A polícia realizou uma busca na área, mas não encontrou nenhuma evidência de que algo sobrenatural tivesse acontecido. A cabana estava vazia e não havia sinais de luta ou violência. Inclusive, por algum tempo ele foi tido como principal suspeito do desaparecimento dos amigos, tendo sido o caso arquivado posteriormente por falta de provas. O sobrevivente ficou assombrado pelo que vivenciou na floresta, e por anos, tentou entender o que havia acontecido. Lembrava de todos os detalhes daquela noite como se fosse ontem. A marca na árvore, a falta de energia elétrica, os sussurros nas paredes, a figura demoníaca e os gritos dos amigos. Ele tentou contar sua história para outras pessoas, criou até uma página na internet para advertir outros desavisados dos perigos daquela cabana. Mas a grande maioria das pessoas pensava que ele estava inventando tudo para encobrir um crime que cometera. Finalmente, depois de muitos anos, encorajado por seu terapeuta a enfrentar seus medos, o sobrevivente decidiu voltar para a floresta. Ele queria encontrar respostas para o que aconteceu e talvez descobrir o que habitava naquela área isolada. Chegando à cabana, ele sentiu um arrepio percorrer a espinha. Todas as memórias daquelas noites de terror vieram rapidamente à sua mente. Motivado a descobrir a verdade, adentrou na cabana que estava abandonada. Ouviu um barulho às suas costas e ao se virar ele viu a figura demoníaca novamente. Ela estava parada em frente à cabana, com um sorriso sinistro no rosto, como se finalmente conseguiria aquilo que aguardou por anos. O sobrevivente tentou fugir, mas era tarde demais. A criatura o alcançou e o arrastou para dentro da floresta escura e assustadora, assim como fez com seus amigos. Ele gritou por ajuda, mas ninguém veio em seu socorro. Nunca se soube o que aconteceu com ele. A floresta nunca mais foi a mesma depois daquele fim de semana. As pessoas evitam a área e a cabana continua abandonada desde então. O que aconteceu com o grupo de amigos e o sobrevivente continua sendo um mistério, mas muitos acreditam que eles foram vítimas de um mal antigo, que ainda habita naquela floresta e continua à espera de novas vítimas para seu banquete fatal.